pessoal, voltamos aqui mais uma vez com a nossa segunda unidade. Na unidade anterior nós falamos um pouco sobre empreendedorismo, a gente fez um pouco da introdução, compreendemos o que é empreendedorismo. Hoje o nosso assunto vai ser o perfil empreendedor e o intraempreendedorismo. Então a gente vai, com o objetivo, a meta dessa aula é conhecer o perfil empreendedor no tocante aos comportamentos que compõem as suas características. E também, como objetivo de aula, nós temos saber quais são as principais características empreendedoras e reconhecer os comportamentos empreendedores. Bom, para iniciar a nossa aula, a gente precisa saber, vocês conhecem algum empreendedor, de sucesso? Vocês, quando a gente fala, qual é o empreendedor de sucesso que vocês conhecem? Vem alguém em mente? Então, provavelmente devem vir alguns empreendedores em diversas áreas em mente. Mas aí a pergunta que a gente faz logo em seguida seria, mas por que eles são empreendedores, Quais são as características que você acredita que eles têm que diferencia dos outros empresários ou dos outros gestores? Por que essas pessoas que vêm à mente são empreendedores? Então, possivelmente, você tem uma gama de características que vem em mente que fazem com que os empreendedores se diferenciem dos demais empresários, dos demais gestores, demais donos de empresa. Então, os empreendedores têm características diferentes dos demais gestores de negócio. Então, provavelmente vocês vão pensar, ele é empreendedor, essa pessoa é empreendedora porque ele tem determinação, ele é uma pessoa determinada, ou porque ele é persistente, não desiste, ele no primeiro insucesso, ele utiliza como nova oportunidade, porque ele é criativo, ele inovou na área no negócio que ele colocou. Ou será que pela ousadia, de ser ousado, de tentar, de se arriscar um pouco, ou por ter motivação pelo que faz, aquela paixão pelo que ele faz. Então, possivelmente, essas, são os aspectos que vocês observam nesses empreendedores que os diferenciam dos demais. Então, todas essas características podem ser comuns a qualquer pessoa. Então, você pode encontrar qualquer pessoa que tem essas características que vocês definiram. Porém, o que faz a diferença entre essas pessoas, e as demais, e os empreendedores, é justamente porque eles colocam em prática, eles fazem, eles colocam a mão na massa e colocam para fazer. Eles não têm só sonhos, mas eles colocam seus sonhos em realidade. Então, o perfil empreendedor, ele começou a ser estudado lá na década de 1950, que os estudiosos começaram a estudar esse tema, empreendedorismo. E dentre os muitos estudiosos que estudaram as características empreendedoras, nós temos um que vai se destacar, que vai ser objeto de nosso estudo aqui na nossa aula, que é o psicólogo e professor da Universidade de Harvard, David McGregor. Por justamente ele já utilizar programas de treinamento comportamental, e as características que ele pesquisou e que ele encontrou é utilizado no Empretec, por exemplo, que é um programa mundial que aqui é utilizado, feito pelo Sebrae. Então David McGregor, ele tentou especificar, o que gerava resultados positivos do empreendedor. Então, como é que ele fez isso? Então, ele começou a fazer uma pesquisa, certo? Ele pegou 3 países diferentes, em 3 continentes diferentes, ou seja, que tinham características socioculturais, econômicas, divergentes entre si, justamente para buscar coincidências, pontos comuns, mesmo com realidades distintas. Então, a sua pesquisa aconteceu na África, na Índia e na América do Sul. E foram países também em desenvolvimento, justamente porque é onde tem maiores oportunidades de empreendedorismo, no sentido de o empreendedor, quando está no país em desenvolvimento, ele busca novas oportunidades até por questões de sobrevivência, de melhorar a sua renda. Então, ele pegou países em desenvolvimento por terem mais possibilidades de empreendedorismo nesses países. Então, ele identificou, depois de ele escolher esses países, ele identificou traços e características comuns nos empresários de sucesso daqueles países, que foram ditos e que foram escolhidos, esses empreendedores de sucesso, pelas próprias pessoas da região, da localidade, e aí eles pegaram os que tiveram maior voto do que foram ditos. E desses
empreendedores de sucesso dessas regiões, eles começaram a fazer pesquisa com eles, buscando justamente agrupar traços e características comuns que ele chamou, né, de característica do comportamento empreendedor. Então, logo depois, então as pesquisas foram feitas a partir da opinião desses nativos. E apesar das diferenças encontradas, nos 3 países pesquisados, em 3 continentes, ele identificou, ele chegou a 20 características comuns para serem analisadas mais profundamente. Então, ele pegou essas 20 mais comuns e aprofundou seus estudos, e dessas 20 ele encontrou 9. Características que foram encontradas nos empreendedores de sucesso e que diferenciavam justamente dos que não obtiveram sucesso. Então, elas foram divididas em 3 grupos. Ele pegou essas 9 e dividiu em 3 grupos. As características que eram proatividade, que seria iniciativa, e assertividade. Características que traçavam orientação para a realização. E as características, de comprometimento com os outros. Então, esses 3 grupos, então dentro dessas 9, eles dividiram em 3 grupos. Então, a proatividade seria a iniciativa e a assertividade, orientação para a realização, a percepção e a ação sobre as oportunidades, orientação para a eficiência, uma preocupação com a alta qualidade do trabalho e planejamento sistemático, monitoramento. Então, essas características que ele encontrou na orientação para a realização. E o comprometimento com os outros foi o comprometimento com o trabalho contratado. Então, esses empreendedores se preocupavam em entregar um trabalho de qualidade, se preocupavam com o outro. E com reconhecimento da importância dos relacionamentos no negócio. Eles dão valor aos relacionamentos, seja com o empregado, seja com os gestores, com os fornecedores. Então, essas são características de empreendedores. Então, ele definiu 2 pilares centrais do comportamento empreendedor. Um dos pilares é a necessidade de realização, aquela necessidade que o empreendedor tem de fazer acontecer, aquela necessidade de ser o melhor, de dar o seu melhor e de colocar em prática todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. E o outro pilar central do comportamento empreendedor é o locus de controle, ou seja, o local de controle, ou seja, ele sabe que ele é responsável, ele se responsabiliza por suas ações, por suas atitudes, pelos resultados que ele encontra, certo? Então, as características do comportamento empreendedor que o David McClelland ele encontrou foi a busca de oportunidade de iniciativa. O empreendedor, ele busca constantemente novas oportunidades, ele tem iniciativa de iniciar novos negócios, ele tem iniciativa de botar em prática todos os objetivos a partir de uma análise, de um estudo de mercado que ele faz. Ele corre riscos calculados, ou seja, ele não tem medo de se arriscar, mas ele não se arrisca do nada. Ele busca se arriscar a partir do conhecimento, do estudo, da análise do ambiente em que ele está inserido. A partir dessa análise, ele ele inova, e isso é um risco também de negócio. Ele sabe que todo negócio novo, inovador, tem o seu risco. Exigência da qualidade e eficiência, ele não aceita que algo seja feito ou pela metade, ou que seja mal feito. Tem que ser, tem que ter qualidade, eficiência, tem que ter resultado, e esse resultado tem que ser da melhor forma, da forma mais barata, mais produtiva e com a melhor qualidade. Tem persistência, ele não desiste. A gente sabe que na vida nós temos altos e baixos, as empresas também, muitas vezes a situação do mercado nos dá eles nos derrubam, mas ele é persistente, ele consegue dar a volta por cima e continuar o seu negócio, continuar seus objetivos. Ele é comprometido com a sua ideia, com o seu negócio, com os seus funcionários, com o seu cliente, com seus fornecedores. Então, comprometimento é uma palavra de ordem dos empreendedores. Busca de informações e conhecimento, eles estão constantemente buscando novidades, conhecimentos, se aprofundar, na área em que ele não é tão bom, ele busca esse conhecimento, essa informação para que ele possa melhorar e aperfeiçoar cada vez mais seu negócio. Estabelecimento de metas, então ele tem objetivos, ele foca nos resultados, e para isso ele estabelece metas. Planejamento e monitoramento sistemático.
Então ele planeja, verifica, né, planeja novamente, vê o resultado anterior, planeja em cima desses resultados, analisa o mercado, vê uma perspectiva de futuro e faz o planejamento em relação disso e faz esse monitoramento, né, dia a dia, mês a mês, ano a ano do seu negócio. E persuasão e rede de contatos, né? Então, a negociação, né? O convencimento, né? De que sua ideia é boa, que seu negócio é bom, isso daí faz parte da característica empreendedora. E manter uma rede de contatos muito forte, né? Então, ele acredita que amigo é melhor do que dinheiro, porque a amizade, ele te abre portas, ele te dá oportunidades e relacionamento, seja com cliente, com fornecedor, é interessante, é importantíssimo. E também independência e autoconfiança. Né? Então, ele busca essa independência, ele é autoconfiante porque ele sabe que ele é capaz, ele está preparado, ele se prepara constantemente, então ele tem essa autoconfiança. Então, a partir dessas características aí, né, o que se pode observar é que tem alguns motivos, alguns fatores de insucesso nos negócios. Né? Então, as falhas de negócio acontecem, segundo a pesquisa, né, feita e encontra-se no Idalberto Chavenato, os fatores econômicos são 72% dos motivos de falha, né, dos negócios, né, como incompetência do empreendedor, porque não buscou conhecimento, porque não estudou o mercado, a falha de experiência no campo, ou seja, você aplicar o seu negócio, abrir seu negócio numa área que você não conhece, que você não domina, certo? Falta de experiência gerencial, experiência desqualificada. Então, esses são fatores econômicos que fazem com que as empresas fechem. Ou seja, o planejamento, a falta de conhecimento no negócio. Depois vem a inexperiência, vendas insuficientes, despesas excessivas e outras causas. Então, principalmente essa falta de planejamento e a incompetência do empreendedor de não buscar, né, um conhecimento no setor em que ele está atuando. Bom, então a gente viu qual é o perfil do empreendedor e tem um termo que é relativamente novo, né, em empreendedorismo, que é o intraempreendedorismo. Ou seja, empreendedor não é só aquele que abre um negócio. O empreendedor pode ser aquele que, dentro da empresa em que ele está atuando, dentro da sua profissão, ele pode sim empreender. Mas como? O que seria esse intraempreendedorismo? Então, o termo intraempreendedor foi, né, primeiramente anunciado por Gifford Pichot, né, para designar o empreendedor interno. Né? Então, são aqueles que, a partir de uma ideia, né, e recebendo a liberdade, o incentivo e os recursos da empresa onde ele trabalha, dedicam-se entusiasticamente em transformá-lo em um produto de sucesso. Então, ele muda processos, ele muda produtos, ele encontra novas formas de se fazer uma tarefa que já era feita, né, comumente, novas tecnologias dentro da empresa. Então, o empreendedorismo é justamente dentro de uma empresa você conseguir inovar, você conseguir fazer a diferença, você conseguir também trazer, né, inovações e novas perspectivas para a empresa, né, de forma a ela reduzir custos, ela aumentar a produtividade, a ela ter uma maior eficiência, uma maior qualidade. Então, isso é o intraempreendedorismo, certo? Então, os 10 mandamentos do intraempreendedor é que nunca aposte em uma corrida, a menos que você esteja correndo nela. Né, você tem que ir para o trabalho a cada dia sendo disposto, né, a ser demitido no sentido de que você quer sim fazer a diferença. Não importa se é nessa empresa ou em outra, mas você quer sempre estar buscando. Né? Então, evitar qualquer ordem que vem, que vá te atrapalhar. Então, você tem que estar sempre buscando essa inovação. Lembre-se de que é mais fácil pedir perdão do que pedir permissão. Então, não tenha medo de ousar. Então, isso é empreendedorismo. Siga sua intuição a respeito das pessoas que você escolher. Então, o empreendedor, ele sabe escolher a equipe, ele gosta de trabalhar com boas pessoas, né? Encontra sempre pessoas para ajudar, executa qualquer tarefa necessária, independente de que tarefa seja essa, desde que ele vá atingir seu resultado com isso. Trabalha, né, sempre muito, né? Então, sempre é leal às metas que ele impôs. Né? Então, o empreendedor seria isso, certo? Então, a gente aqui viu o perfil empreendedor e o intraempreendedorismo, a diferença entre essas duas, né, vertentes. E na próxima aula nós vamos abordar sobre, né, como se dá o processo empreendedor, quais são as etapas do processo empreendedor, né, e o que é um processo empreendedor. Leitura recomendada: Os Mandamentos da Lucratividade, as Histórias e Ensinamentos de um Negócio que Parecia Impossível, né, de Alberto Saraiva.
Certo? Então, ficamos por aqui. Faça nossas atividades que estão no site. No material didático também tem algumas sugestões de atividades para que vocês possam refletir e aprofundar mais o conteúdo. E até a próxima aula.